Você sabe, né? Você sabe. A primeira grande certeza que nós temos é que nós nascemos aqui no mundo material e temos um corpo físico. Essa é a grande certeza. A segunda grande certeza que nós temos é que em algum momento do futuro esse corpo aqui vai parar de funcionar. Que a gente chama de morrer. Mas você vai continuar existindo, independente desse corpo. Mas isso é mais adiante. Então nós temos duas certezas, que nós nascemos e que nós vamos morrer. Não tem como escapar disso. O que ocorre no meio disso tudo é um imenso, é um tremendo, é um enorme incerteza. Incerteza. Não há garantias. Nenhuma. Você pode ser bonzinho e pá, acontece uma coisa ruim. Você pode ser malvado e pá, acontece uma coisa boa. Tem 2 vídeos sobre isso, né? Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins e por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Por que não iriam acontecer? Por quê? Então, nós temos tantas variáveis envolvidas que é até uma loucura pensar que estamos vivos, que a gente consegue se perpetuar aí dia após dia, né? São muitas coisas, e muitas coisas que podem dar errado. Por mais que você planeje, sempre há uma incerteza, sempre há uma variabilidade, alguma coisa ali que não sai como deveria, não se apresenta como deveria, e o resultado é inesperado. Eu penso que isso é uma das grandes vantagens do planeta, é uma das grandes características que a gente tem, que permite que as experiências sejam interessantes, válidas e úteis para a consciência. Porque se as coisas fossem garantidas, nós teríamos um tédio imenso e nós teríamos uma tendência a um caos. Porque você pega 2 pessoas, um casal que resolve ter um filho, são pessoas extremamente inteligentes. O filho sai com deficiências mentais sérias. Não sai tão inteligente ou mais inteligente que os pais. Nós temos uma geração inteira e os filhos não saem nem perto daquela geração. Nós temos 2 pessoas ali que vivem nas ruas, com alimentação deficiente, com a parte emocional, segurança, com tudo que tem de ruim de viver na rua. Tem um filho e nasce um gênio. Nasce um gênio, mas a estrutura familiar não ajuda, o bullying na escola ele não consegue lidar, e daqui a pouco entra para as drogas. E tem um estudo antigo, já saiu na revista Exame, que ser inteligente não era garantia de nada. Pessoas inteligentes, foi verificado que pessoas inteligentes que não se esforçam, que não se disciplinam, que não usam os seus potenciais adequadamente, acabam se tornando pessoas medíocres. Porque só ter aquele potencial inicial sem um cuidado, às vezes pessoas que têm um potencial menor que aquele, mas que têm bastante cuidado, bastante determinação e tudo mais, acabam tendo desempenhos, né? Saem pensadores e pessoas muito mais inteligentes no longo prazo. É como se as pessoas que já são inteligentes se acomodassem e dissessem: eu não preciso fazer muita coisa, já sou inteligente mesmo, está tudo resolvido, quando não está tudo resolvido. Nós vemos aí pessoas com potencial imenso que morrem antes da hora. E vemos seres inúteis que vão até os 90, 100 anos. Então não temos garantias no planeta. Isso é fantástico.
Foi feito também um estudo, você pode pesquisar, a influência do Gengis Khan na nossa civilização. O Gengis Khan ele conseguiu perpetuar os seus genes de uma maneira fantástica. Temos descendentes, aí, pessoas nos lugares mais inesperados possíveis que têm algum traço, alguma conexão com o Gengis Khan. Ele teve muitos filhos. Muitos filhos. Foi realmente um monstro. E os filhos se espalharam, e essa influência dele. Quantos Gengis Khan existiram? Desses filhos deles, quantos? Tivemos alguns que foram, assim, que se destacaram, realmente. Mas igual a ele não teve um. Não teve um. Impacto com a importância, não teve. E a gente vê, né, em algumas famílias, em algumas culturas aí, o casamento consanguíneo, né, de primos e primas, né, irmão e irmã, para tentar uma ideia meio louca, né, meio racista realmente de purificar e de elevar o sangue, a capacidade de manter as propriedades no seio familiar, degringolam e acontecem coisas terríveis com as pessoas que nascem com inúmeros defeitos e problemas. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou abordando essas questões materiais? E poderia me alongar aqui com tantos e tantos exemplos, e você deve conhecer tantos e tantos exemplos de pessoas, de situações, né, que poderiam ter dado tão certo, serem tão bons e que foram para o buraco. Porque a gente tem uma ideia louca, que realmente, se eu pegar um homem inteligente, uma mulher inteligente, eu vou ter um filho tão inteligente quanto ou mais. Se eu pegar um homem bem-sucedido e uma mulher bem-sucedida, eu vou ter um filho que vai ser tão bem-sucedido ou mais. Isso não é verdadeiro. Na maioria das vezes não é. Ocasionalmente acontece. Em geral acontece aquilo, né? Os pais constroem, os filhos usufruem e os netos destroem o resto que sobra. Com suas exceções, é claro. Nós temos essa coisa que eu comentei do sangue, né? Das famílias casando entre si para preservar, para purificar, para o sangue ficar mais forte, quando se comprova exatamente o contrário. Os problemas que derivam disso. Pois bem, essa é mais uma ideia que ela é projetada na espiritualidade, que ela é projetada no mundo astral, que ela é translandada, que ela é levada, né, para isso, e as pessoas acreditam. As pessoas acreditam que vêm seres de outros planetas, que vêm seres de outras órbitas, que vêm seres de outros universos, que vêm seres para cá, que são mais elevados, e que vão vir para uma vida aqui, que vão fazer coisas maravilhosas, que vão resolver os problemas da Terra. Não vão, porque não tem garantias. Porque quando aquele ser que está ali no astral entra para uma vida humana nova, uma nova encarnação, muita coisa se perde. Ele não vem inteirinho para cá com o corpo. Ele não entra nesse corpo aqui prontinho. Ele vai formar uma nova personalidade. Um novo cérebro, um novo corpo, um novo sistema energético, tudo novinho. E esse ser vai estar sujeito a toda essa incerteza, a toda essa variabilidade que a gente encontra pelo planeta. Então não importa se quem está vindo para cá é extremamente evoluído ou não. Porque dependendo de como ele cair aqui, em como ele cair, pode não dar certo. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. E isso é muito bom. Porque senão nós seríamos manipuláveis, nós seríamos determinados. Não existiria
variação, não existiria oportunidade. Existiam classes de seres poderosos, perfeitos, lindos, e seres mais ou menos, menos, e assim por diante. Porque algumas consciências, já realmente com mais conhecimento, não vou chamar de avançadas, porque avançadas não é o termo, mas com mais conhecimento da dinâmica, elas se reúnem. Então pega o eu superior de uma pessoa e ele conversa com o eu superior de outra e diz assim, ó, eu estou com uma ideia aqui, estou com um projeto, um plano, coisa e tal, e preciso da tua ajuda. Vamos lá? Vamos experimentar isso junto? Vamos. Então, é planejado seu pai, sua mãe, sua família, a época, e aí você vem. Você tem tudo planejado ali, a sua vida, puxa, você vem naquela família, com aquele nome, com aquele local, com aquele recurso, com aquelas oportunidades, você vai dar certo, você vai ser o cara. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, já dizia o poeta, né? Acontece alguma coisa ali no meio do caminho que, sei lá, tantas e tantas variáveis envolvidas, que todo aquele planejamento às vezes vai por água abaixo. E se a gente for pensar assim em termos mundiais, as pessoas que verdadeiramente se destacaram, que foram capazes de algo, elas não eram tão assim. Muitas foi quase um acaso. Né? Algumas situações se construíram ao longo do tempo ali, por influência da consciência, da mônada ou não. Né? Mas Buda Sakyamuni, por exemplo, foi um. Tivemos muitos Budas, mas como ele foi um só. Jesus. Tivemos aí líderes da indústria que a gente pode citar, né? Steve Jobs, outros tantos, que fizeram coisas fantásticas, mas fizeram coisas muito ruins também. Fizeram coisas terríveis. Tinham seu lado assim, humano muito degradante até. O que eles conseguiram foi em cima de escravidão, de subserviência dos outros, de opressão dos outros. Não foram coisas tão boas. Mesmo a Madre Teresa de Calcutá, hoje em dia ela é questionada. Levantam aí teorias e mais teorias, algumas até parece que comprovadas, que ela não era aquilo tudo. Então, quando eu vejo as pessoas deslumbradas com a ideia de que espíritos de uma alta esfera celestial vão vir para o planeta para resolver a coisa, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Boberinos continua numa boa. Não existe mais poupança Boberinos, não acontece. Foi assim com as crianças índigo, as crianças violeta, as crianças diamante, as crianças não sei o que mais. Cadê essas crianças? Que iam mudar. Então a gente projeta essas coisas, a gente pega o nosso pensamento e joga em cima dessas ideias, dessas crenças, tudo em cima dessas coisas, e a gente não para observar que não funciona. Ou a gente entra num viés de confirmação, procurando apenas aqueles casos que confirmam o que a gente pensa, negamos todo o restante, né? Que é muito ruim. Quando a gente deveria observar mais, ponderar mais, contemplar mais, meditar mais e se trabalhar mais. E não ficar projetando coisas nos outros em uma suposta espiritualidade. Se há um governador do planeta, ele fracassou. Ele devia ter sido deposto. 2025, olha o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, Estados Unidos agora, que está um horror. Tudo isso porque essa variabilidade toda
tantas e tantas e tantas variáveis envolvidas na vida humana que elas não são passíveis de controle. Então, não há garantias, não há certezas. A gente precisa viver hoje, agora, esse momento, da melhor maneira que a gente pode, em consonância com o que nós acreditamos e nós consideramos importante, mas com um senso crítico, com um olhar atento para ver o que nós achamos importante. Desconstruindo aquilo que é ilusão. Desconstruindo o que é ilusão. Porque há muito tempo que a gente escuta coisas que não se confirmam. Eu não compro mais vela, não compro. Comprei nem na primeira vez, é só jogo de cena, né? Os dias da escuridão começou com 30 dias, depois baixaram para 15, para 10, para 7, ultimamente foi 3 dias. Outros agora já estão dizendo que os dias da escuridão já ocorreram e que você nem percebeu, que é uma visão negativa da realidade, é uma visão infantil da realidade, uma visão mágica da realidade, e que a gente ignora quando não funciona, a gente dá desculpa qualquer, né, que seja, e segue adiante. Então a gente tem que desconstruir essas coisas, porque isso nos consome, isso nos tira de uma estabilidade que já é difícil de obter e de manter, e isso nos leva para um sono, para uma inconsciência. Então é preciso que você olhe para você se observe, você busque um autoconhecimento e que você desconstrua essas ideias. Embora elas voltem e voltem e voltem, com novas roupagens, com novas cores, com novas promessas. Aí você precisa escolher o que você acredita, no que você vai querer colocar a sua energia. Para que você fique com um conjunto de crenças e ideias que seja razoável. Que tenha suas ilusões, mas que seja razoável. E quando você olhar para esses anúncios, para esses eventos, essas expectativas maravilhosas, essas projeções maravilhosas, você saiba que não são nada mais do que ilusão. E que tem muita por aí. Pondere, observe, busque certezas. Você vai perceber que são raras. Não vou dizer que não existam. Existem aqui ou ali, né? Às vezes tem coisas que a gente segue por um caminho que é líquido e certo que vai acontecer aquilo. Não interessa o que você faça depois disso. Né? Então, mas é preciso observar o contexto. Porque garantias não tem. Não tem nenhum Deus, nenhuma divindade, nenhum ser de luz, mestre, mentor, guru, que seja, que garanta para você as coisas. Não. Pelo contrário, um ser verdadeiro desses vai dizer para você exatamente isso. Não há garantias, gafanhoto. Não há garantias. Faça o seu melhor. Mas não há garantias. Isso é desmotivador, isso é depressivo até, né? Eu fazer, eu pensar, eu vou construir tal coisa, eu vou seguir para o tal caminho. Não. Porque na hora que você desconstruir essas ideias megalomaníacas e você ficar com ideias mais práticas, mais diretas, mais concretas, né? Com um potencial maior de verdade, você começa a lidar com isso e fica mais fácil. Expectativas pequenas, frustrações pequenas. Quando você cultiva coisas muito grandes, muito maravilhosas, muito cheias de fogos de artifício, e elas se rompem, lentamente dentro de você coisas se rompem também. E aí quando você entra em depressão, você entra numa depressão séria e difícil de sair. São muitas coisinhas quebradas dentro de você que você nem sabe definir ou dizer o que é. Ah, mas aí você não sonha. Você,
Se sonhar é me perder, então eu não quero sonhar. Não quero. Se sonhar é entrar em delírios de grandeza, coisas estapafúrdias, esquisitas, eu não quero sonhar. Não tem utilidade, isso não vale a pena. Não leva a lugar nenhum. Leva, talvez para o buraco, talvez, porque não há certeza que vai levar para o buraco, mas uma tendência muito grande de levar você para um lugar ruim, para situações ruins, e você perder tempo e energia. Mas nem isso é certo, né? Embora, claro, se você entrar aí numa boca de fumo, chutar a canela do traficante lá, você não vai escapar da morte. Vai ser muito difícil. Aí você vai dizer, pô, Luiz, isso é certo. Quando a gente restringe a coisa por um tempo muito próximo, ali nós temos algumas certezas, né? Mas ainda assim, quanta gente da entrada da igreja até o altar não desistiu do casamento. Questione-se. Eu preciso de certezas, eu preciso de garantias, eu precisei, eu vou precisar. Quais são elas? Quão grandes elas são? Qual o impacto na minha vida se isso não der certo, se isso não funcionar? Como que eu convivo com isso? Como que eu lido com isso? Gratidão.